Bom, agora você viu o porquê, né? Agora entendi, né? Olha só. E a próxima personalidade, e a última personalidade do nosso painel, é uma pessoa que representou uma parte da sua vida inesquecível, como você me falou. E essa pessoa é o Ayrton Senna. E a letra dele... Eu coloquei a letra S. Um S de saudades. De cena, de saudade, cheio de curvas. É isso aí, bom. Né? Então Tá aí. vamos me dizer um pouquinho. Difícil falar dele, né? Eu falei tanto pra você na entrevista. Boa. O quê? Coloca esse pedaço, então, já que você tá já assim. falou. Olha! Vamos ver o que eu falei. Coloca aí um pedacinho emocionante que a Adriane Galisteu fala de coração aberto, tudo o que ela pensa sobre Ayrton Senna. Você teve, então, olha só, 3 perdas grandes. No caso, o seu pai, o seu irmão e depois o Ayrton. No caso do Ayrton, todos fora era uma paixão de... Como é que foi isso? Foi meu primeiro amor, assim, na Quantos verdade. anos você Eu tinha? tinha 19. Como é que você conheceu? Trabalhando. Eu estava segurando o guarda-chuva lá no autódromo. Fazendo evento no Fazendo autódromo. evento. Só que em vários momentos nesse dia, antes de começar a corrida, eu acabei conversando com a Ayrton. Mas muito pouco também. E eu achava tudo muito Ele era normal. tímido, não era? Ele era muito tímido. Enfim, Mas eu achei ele um gatinho. achei, mas também não botei reparo. Não botei reparo, é boa. Não botei reparo, Olhei, sabe? tá, foi. É, não botei reparo. Mas teve um momento que eu botei reparo. Que horas? Quando eu vi o bumbum do Ayrton. Bela bunda, Fernandinha. Aí eu lembro que eu fiz esse comentário com uma amiga minha. E tinha um amigo dele que ouviu eu falar. Ele tinha? Realmente ele ajeitosinho assim? Uma bunda, rapaz. Era assim? Muito sério o negócio. E aí eu reparei, assim, porque com aquele macacão a gente não consegue reparar direito, né? Mas estava amarrado, assim, eu dei uma olhada e falei, opa! O negócio ele é bom. E passou. Foi o único reparo que eu botei nele naquele momento. E achava o sorriso dele bonito. Mas ele ganhou? pediu meu telefone, ganhou. À noite, ele pediu meu telefone. Ah, como é que foi essa chegada? Não foi ele que pediu. Foi o Braga, que hoje eu falo, né? Que foi meu anjo da guarda, que foi ele e a esposa dele, Luísa, foram as pessoas mais importantes para mim depois da morte do Ayrton. E aí o Braga chegou para mim e falou, garotinha, o menino ali gostou de você. Eu olhei e falei, nossa, quem é esse senhor que tá falando assim? De repente eu vi que o Braga era íntimo dele. Eu falei, não, esse cara é alguma coisa. Não sei o quê, mas é alguma coisa lá dele. E o Braga pediu meu telefone. Falou, ele tá querendo falar com você. E eu dei. Você vê? Depois do bumbum, né? Dei meu telefone, mas dei, gente, sem nenhum, juro, sem nenhuma intenção a mais. Porque eu tava namorando na época. E dei o telefone do meu namorado, porque eu não tinha. E aí? Ligou pro seu o grau, namorado? olha o grau da maluquice. Louca, a louca. Mas e aí, ele ligou pro seu namorado? Ligou. E o seu No dia namorado? seguinte, falou, aí eu tô querendo falar com você. E eu acabei falando pra ele, olha, eu tô na Elite, na época eu tava trabalhando na Elite. Ele foi até a Elite. Eu tomei um baita susto, porque o Romeu, na época, que tomava conta dele, o Romeu e a Ina. Lembro. Falaram, o Ayrton tá aí na porta, um puta alvoroço na porta. Eu falei, jura? E tá aí. Fui lá, entrei no carro. Oi, cara, tudo bem? Tinha que entrar no carro porque não dava pra ele sair. Não tinha a menor condição. E aí ele falou, vou dar uma volta no quarteirão. Aí ficou dando volta no quarteirão, não encostou em mim, não me deu um beijo, não fez nada. Aí eu comecei a prestar atenção nele. E aí gostou? Como homem, definitivamente. Gostei. Aí eu me lembro que já não queria mais voltar. Falei, meu namorado. Já contei logo pra ele que namorava. Já falei, ó, teu namorado. E aí ele, não, mas eu falei, mas você não quer namorar comigo, né, cara? Na boa, você pode namorar quem você quiser. Você Não encanou em mim. E aí, você sabe que eu demorei 3 meses já namorando a Ayrton pra entender que a gente tava namorando? Ele te assumiu assim, na boa? Ele me assumiu, me apresentou pra família, conheceu a minha mãe, conheceu o meu irmão, foi na casa que eu morava. E aí ele acabou, a gente realmente começou a namorar, 6 meses depois a gente foi morar junto. E aí ele morreu em 94. Quanto tempo depois? 1 ano e meio. Como é que foi esse ano e meio de namoro? Um ano e meio sensacional. Você viajava? Mas eu não tinha... Olha, hoje é que eu tenho noção de tudo que eu vivi. Eu vivia aquela vida do Ayrton sem achar que aquela vida fosse minha. Eu nunca tomei conta daquela vida dele. Então, até porque aquele glamour todo que ele vivia no mundo da Fórmula 1, que é glamuroso, não o dia a dia, porque o dia a dia de ninguém tem glamour. Mas todo mundo, né? Pra você Treinava. ter sucesso no que você faz, não importa o que você tem gente seja, que você acha tem que trabalhar. esse cara vai, senta no carro e diz, não é assim, né? Tinha uma e dá relação. errado, e faz reunião, e vê por Era quê. uma loucura. Você teria casado com ele?
Olha, eu não sei como seria, eu não faço esse exercício, assim, de como poderia ter sido a minha vida. É porque tem gente que com um ano casa, inclusive você até casou com uma pessoa em pouco tempo. Não, a gente falava de casamento, Então, falava de filho. Ele tinha sonho de encerrar a carreira na Ferrari e de ter um filho. E vocês conversavam? E a gente falava tudo, mas naturalmente, nunca botei pilha, nunca falei muito mais. E quando ele ia correr, como é que você cobrava? ficava? Como é que você ficava? Porque eu imagino... Eu achava, Não, você ficava nada. desesperada? Não. Você ficava assistindo? Assistia do lado do Galvão. Você não ficava desesperada? Não. Eu tinha tanta confiança nele. Ele Ai, fazia aquilo brilhantemente bem. Bom, mas você sabia que podia ter um acidente. Mas eu vi vários acidentes do Ayrton. Eu vi. Mas ele saía... Saía andando, pulando, falando, bravo, brigando, discutindo. Pra mim, aquilo virou meio normal, assim como era pra ele. Você levou o Ayrton pra conhecer a sua família. Você chegou a conhecer a família dele? Na mesma época. Tava tudo bem? Tava tudo bem, tudo. Jantei várias vezes com a família dele. Normal. Dormi na casa da mãe dele, dormi na fazenda, dormi. Mas a gente ficava muito pouco no Brasil. Você se lembra a última coisa que ele te falou antes dele falecer? Alguma conversa, alguma coisa? Existiu isso? Não, teve. A gente falou no telefone 10 minutos antes dele correr. O que ele falou? Ele tava mal. E eu tava muito preocupada. Eu tava na casa dele, no Algarve, e eu falei, que ele tá tão não tá nervoso? legal. Ele não tava legal, ele chorava no telefone. Foi a primeira vez que eu vi, assim, ele chorar. Eu já tinha visto ele chorar algumas vezes, mas não dessa maneira. Porque ele tava preocupado, porque tinha acontecido um acidente no treino. O Ratzenberger tinha falecido, o Rubinho tinha dado uma cacetada. Aí ele tava assim, e eu me lembro de ter falado uma coisa pra ele, Ayrton, não corre. Não. Aí ele falou, como não corro? E ainda brigou comigo. Como não corro? Você tá falando, eu não pontuei, preciso pontuar. Aí eu falei, você é o único cara aí que pode não correr. Que pode simplesmente não tá se sentindo bem. Eu falei isso pra ele, você não tem condições de correr. Aí ele ficou, quando eu falei, você não tem condições de correr, parece que eu falei, corre, entendeu? Porque eu vi, pelo tom de voz dele... Você nunca tinha sentido isso antes? Nunca. Eu falei, você tá péssimo. Não, eu tô péssimo porque eu tô mas não porque eu tô péssima, era porque eu tô E eu falei, bom, eu acho que você tá nervoso, acho que as coisas já te mostraram que tem um caminho errado aí dentro. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa que não tá legal. Ah, não sei. Ele acabou desligando o telefone meio bravo. Não. Sabe, assim, foi a última conversa. Eu tinha falado pra ele não correr. Aí ele ficou meio... Eu lembro, meio bravo. Meio bravo. Eu falei, puta, eu falei pra ele não correr, mas ele podia não correr. Na minha cabeça estava assim, por que vai ter essa corrida, gente? O menino morreu, não era pra ter. Cancela, passa pra outro dia. É estranho mesmo. Então, todo mundo naquela comoção, né? Tava estranho, o clima tava horroroso. De todo mundo tava ruim. Eu comecei a acompanhar a corrida, é óbvio. Sozinha? Tava sozinha, eu e a empregada. Assisti. A hora que ele bateu, eu desliguei a TV e falei, graças a Deus. Agora ele vai sair. Vai chegar mais cedo em casa, acabou essa palhaçada, acabou essa corrida que tava dando tudo errado. Olha meu pensamento. E fui tomar banho. Eu acho que você nunca falou isso antes. Tá no meu livro só, porque assim, eu tava numa tranquilidade. Você desligou, quer dizer, você viu o acidente? Vi. Falei, ai, graças a Deus. Assim. E fui pra tomar banho. Tomei banho. Tranquilíssima. Mas tranquilíssima, sabe assim? Bateu, acabou. Aí saí do banho, tô penteando meu... Normal, hein? Penteando meu cabelo. Aí eu escutei a televisão ligada de novo. Alto. A Juraci era o nome da empresa. Juraci, portuguesa. Ela, Adriane, pelo amor de Deus, vem aqui. Aí eu fui de toalha, assim, penteando o cabelo. Falei, o que foi, Juraci? O Ayrton. Falei, como assim? Quando eu olhei, eu falei, não, ele tá na mesma... Aí eu fiquei, aí caiu uma ficha assim que eu não estava entendendo. Você viu a cabecinha dele batendo naquela cena? Não, aquela cena eu só vi muito depois. Mas no momento que a Juraci ligou, o carro estava lá, ele estava parado, estava tudo parado. Como se o tempo não tivesse passado. Do momento em que eu desliguei a TV e tomei banho, para aquele momento que eu voltei, eu vi a mesma cena na televisão. Aí eu sentei e falei, não, Juraci, isso é grave. Porque ele era um cara que acabava de bater, levantava e já... Ele saia correndo. Aí eu comecei a prestar atenção, aquele cara que estava fazendo a narração em Portugal não falava nada, não abria a boca, era uma cena. Comecei a telefonar, peguei o telefone, lógico, primeira pessoa que eu liguei, pro Braga, que estava lá, não me atendia no telefone. Aí liguei para a mãe do Ayrton, não atendi o telefone. Pro pai do Ayrton, não atendi o telefone. Pro Leonardo, ninguém atendia o telefone. Aí liguei para minha mãe já estava aos prantos, atendeu o telefone aos prantos. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o Ayrton se machucou muito. Eu falei, pelo amor de Deus, o que o Galvão tá falando? Porque, de alguma forma, a única referência que eu tinha era do Galvão. Aí minha mãe falou, ele não tá falando muita coisa, mas o que ele tá dizendo é que é grave, que o Ayrton tá lá, tá parado, que ele não sabe também, ele também não tinha muita informação para dar. Aí comecei a encontrar desculpa. Não, ele quebrou a perna, ele não tá se mexendo porque ele quebrou a perna. Ele desmaiou, ele quebrou...
não vinha nada na minha cabeça mais grave do que isso. E aí de repente me ligou a mulher do Braga, falou, eu peguei um avião, tô indo aí te buscar. Faz uma mala. Eu falei, mas estamos indo pra onde? Ela falou, pra lá. Eu falei, tá bom. Eu lembro que eu peguei, abri a mala dele, coloquei uma roupa dele. Pra levar pro hospital? Para o hospital. Levei uma muda de roupa dele, pijama, escova de dente. Coloquei, eu tava com a roupa do corpo, pus uma roupa minha, fechei e fiquei na porta de casa esperando. Mas assim, demorou 50 minutos. Eu na porta, olha a maluquice, eu não via passar o tempo. Fiquei 50 minutos com a mala, parada na porta de casa. Era um silêncio, não. Era um silêncio sepulcral. Isso é muito durona, né? E eu ali, falando, não tem nada, ele não tem nada, pedindo, rezando. Não tinha celular na época, tinha o celular dele, né? Então eu peguei o celular dele para falar com a minha mãe, mas tava difícil de falar, eu não conseguia falar, acho que eu tava tão nervosa, não conseguia falar com ninguém. Aí chegou, a Luísa chegou, nós fomos pro avião, entramos no avião. Me lembro perfeitamente dessa cena. Luísa aqui, eu aqui, entrei, falei com o comandante, coloquei a mala dele aqui, o avião fechou a porta. Começou o procedimento para andar, o piloto parou. Falei, pô, só falta dar algum problema no avião e a gente conseguia. Aí o piloto falou, olha, tem um telefonema na torre do aeroporto para você, Adélia. Eu falei, aí, Luiz, é ele. Aí a Luiz até ficou mais feliz. Falei, claro que é ele. Falando, nem precisa vir para cá, entendeu? Viu todo o movimento. Casa. Eu saí do avião, lépida, pulando, não sei de onde veio que era ele. E eu vi, hoje eu me lembro, que as pessoas meio... Olhava, essa assim, louca tá toda felizinha. E eu saí do avião, cheguei na torre assim, alô, era o Braga. Aí ele falou, garotinha, eu falei, ai, Braga. Me fala, tá tudo bem. Ai, tá tudo bem, não precisamos ir pra aí, vocês estão voltando? Ele falou, não, você realmente não precisa vir pra cá. Nem você, nem a Luísa. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem muita gente aqui. Eu falei, não, mas eu quero ir, eu quero ver. Claro. Ele falou, você não tem mais nada pra ver. Não, ele não falou assim. Aí eu falei, como assim eu não tenho mais nada pra ver, Braga? Do que você tá me falando? Ele falou, garotinha, ele tá morto. Quando ele falou, ele tá morto, eu não sei explicar o que aconteceu daí pra frente. Blackout, eu não sei. Meu mundo, eu fui anestesiada por alguma coisa que eu não sei explicar. E fiquei sem entender essa madrugada inteira, falando com a Luísa sem parar mesmo o assunto, ligando para as pessoas, ouvindo um monte, falando um monte, mas não me lembro de mais nada. Assim, me deu um blackout. E esse blackout durou um bom tempo. Eu fiquei anestesiada até o dia do enterro. E ali eu perdi o homem que eu amava, eu perdi também um campeão, como todos os brasileiros, então eu perdi também um ser que representava para todos nós uma coisa muito legal. Por que criou essa coisa toda da Xuxa? Aí foi uma você também nem estava aí, né? Eu até hoje não sei, mas acontece que se criou essa história e realmente achei que não foi nada bonito, nem o que a família fez, tampouco o que a Xuxa fez. Mas quem sou eu para julgar a família que perdeu o Ayrton, claro. Perdeu um filho? Eu tinha perdido um namorado. Também. A mãe perdeu um filho, então dá para eu questionar? Não dá para julgar uma atitude neste momento. Aí! Brasil! Muito bem. Nossa. Uma história, né? Uma grande história que eu vivi do lado dele. Que você. É uma grande história e é uma história que eu tenho muito respeito, que as pessoas falam, até pararam um pouco, porque tem uma geração que nem chegou a acompanhar, né? Nem chegou a conhecer. Mas eu vou fazer questão, pelo menos para o Vitório, de mostrar quem esse homem foi, o que ele representou. Uma história que eu vivi, que eu tenho direito, mas que fique claro que eu tenho muito respeito. E tudo que eu pude falar sobre ele está no livro, Caminho das Borboletas, que eu encerrei na 13ª edição, como o livro mais vendido da época. Nós vendemos quase 500 mil exemplares no Brasil. E deixei essa história guardada no meu coração com muito carinho e muito respeito. Tenho muito respeito pela família, pela história dele. Conto o que eu posso contar, o que eu vivi e que eu tenho certeza que essa história é minha também. Então, por isso, eu me sinto no direito de responder as perguntas, por exemplo, a pergunta que a Luciana me fez, e posso responder. Porque eu tenho muito cuidado com isso. Eu jamais falaria em nome de terceiros, mas é uma história que eu vivi e eu tenho todo o direito dela. Mas que fique claro aqui que eu tenho muito respeito por todos eles. Pois é, e não foi a única perda da minha vida, né? Na verdade, foi num ano muito difícil. O ano de 1994, se eu pudesse apagar da minha vida, eu apagaria.
O Ayrton morreu dia 1º de maio. E, neste mesmo mês, nós ficamos sabendo que o meu irmão Beto tinha AIDS. E, naquela época, ter esse diagnóstico era a mesma coisa que não sobreviver. Graças a Deus, hoje as coisas mudaram. Inclusive, eu encabeço uma campanha que chama A Cara da Vida, que eu gostaria de convidar para participar esse ano, que acontece todo dia 1º de dezembro, que é o Dia Internacional do Combate à AIDS. Eu falo que é uma campanha que vale a pena encabeçar, porque um dia ela vai acabar. Sabe uma causa que você defende, que um dia você não vai precisar mais defender, porque vão encontrar a cura dessa doença? Eu acredito nisso, mas enquanto não encontrarem, eu vou lutar pelas pessoas. Me chama, porque eu também tive uma grande perda, e é uma coisa que me comove muito. Eu tive uma pessoa que era muito especial, que eu perdi para esse vírus do HIV. Então, você me chama que eu vou com o maior prazer. Claro, dia 1º de dezembro estaremos juntas, Se então. eu puder, eu vou com o maior prazer. Eu faço essa campanha junto com o Dr. Davi Wippe, no Hospital Emílio Adoro Ribas, Davi. Mandar um aqui beijo em São pro Paulo. Davi. Gente boa.